Bruno Henrique aceitou ganhar menos para ficar no Flamengo, apesar da proposta milionária do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma comparação entre as cifras e fala também sobre Leila Pereira humilhada por um conselheiro alviverde durante reunião nessa segunda-feira no Verdão. Preciso te contar também que James Rodrigues foi reclamar com Dorival Júnior depois de ficar no banco de reservas na final da Copa do Brasil. Tudo sobre o Corinthians. O que o Timão precisa para estar na Copa do Brasil de 2024? Sim, existe o risco de o Corinthians perder essa oportunidade. Formação importante de bastidores no Atlético. Há jogadores importantes do Galo insatisfeitos com o modo de jogar de Luiz Felipe Scolari. Falo também sobre o Cruzeiro e a situação de Gilberto, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like que ajuda bastante. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que te oferece o maior bônus do mercado, 500%. Isso sem falar em uma série de outras vantagens, como por exemplo poder apostar em basquete, vôlei e esportes, tênis, entre outras modalidades. Futebol tem tudo, futebol com campeonatos nacionais e internacionais. Nessa terça-feira, por exemplo, Liga dos Campeões da Europa, só jogão. Tô mostrando na tela Galatasaray, Bayern de Munique, vou de Munique, Inter de Milão e Salzburg, tô indo de Inter, Manchester United e Copenhagen, vou de United, Braga e Real Madrid, vou de Real Madrid, União Berlim e Napoli, vou de Napoli, Lens e PSV, tô indo de Lens, Benfica e Real Sociedad, vou de Benfica, tem ainda Sevilha e Arsenal, tô imaginando um empate. Você deve estar se perguntando como é que faz para faturar o bônus de 500%, certo? Muito simples. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e utiliza o código NICOLAFUT500, como está aparecendo na tela. Dessa maneira você passa a ter 500% de bônus em cima do valor do seu depósito. Depositou 100, tem R$500 de bônus para se divertir. Vai ficar fora dessa não? Vem se divertir comigo na Win, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Não, quero começar direto com o Cruzeiro. Preciso te atualizar sobre a situação de Gilberto. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Cruzeiro para entender se não existia nenhuma chance de o Gilberto ser reintegrado ao elenco. Ele está afastado desde a semana passada e a resposta é não. Tudo porque o Gilberto não consegue entender que a maior responsabilidade pela péssima fase dele é do próprio Gilberto. O Gilberto entende que há outras consequências, que há outros problemas, como por exemplo o elenco e também esquema tático. Ele entende que por ele está tudo bem, não é o problema, não está com ele. Ensina os caras que não passam a bola para ele no esquema que não é montado em torno dele. Diante desse cenário já existiram alguns pequenos ruídos internos. Para evitar maiores desdobramentos, o Cruzeiro decidiu por afastar o Gilberto, mesmo sabendo que ele é dono do segundo maior salário do elenco cruzeirense em 2023. O dono do maior salário é o Matheus Pereira, que custa R$1 milhão por mês. O Gilberto vem um pouco atrás, 670 mil entre salários, direitos de imagem, luvas e comissão a seu empresário. Atleta cujo contrato se encerra em dezembro de 2024. O Cruzeiro vai buscar um clube para ele a partir da virada do ano. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação super importante. Algumas das lideranças do elenco do Galo não gostam do estilo de jogo de Felipão dentro de campo. Não existe problema pessoal do Felipão para com os atletas, pelo contrário, a relação é ótima, todo mundo gosta do Felipão, que é um cara boa praça, que defende os jogadores no vestiário, também nas entrevistas. O que pega é que alguns dos líderes do elenco e outros jogadores também entendem que é um desperdício o Atlético jogar de forma tão defensiva. Só para citar um exemplo, em determinado momento do jogo contra o Cruzeiro, mesmo tendo um elenco melhor do que o rival, o Atlético deu a bola ao adversário para ter o contra-ataque, como havia pedido o Luiz Felipe Scolari. Existe alguma chance de o Felipão cair em 2023? Pelo que eu pude apurar, nenhuma chance. O Atlético já decidiu que vai com o Felipão pelo menos até o fim da temporada. A discussão diz respeito a 2024. O contrato do Felipão com o Galo se encerra em dezembro de 2024. Mas até por conta desse barulho interno de alguns jogadores querendo um técnico que goste de ter a bola, que goste de ser mais ofensivo, existe a possibilidade de no fim da temporada haver uma mudança, e essa mudança também está condicionada ao resultado. Se o Felipão garantir a classificação do Galo para a Libertadores da América direto, sem participação na pré-Libertadores, pode ser até que o Felipão permaneça. Caso contrário, ele deve ser demitido.
E aí outra informação de bastidor, a multa do Felipão não está atrelada a um número de salários, não são 2, 3, 4 salários, como em vários outros casos, há uma especificidade nesse contrato entre Galo e Felipão, um valor já definido, caso de pagamento de multa pelo Galo, em caso de pagamento de multa se o Felipão pedir para sair. Bora falar agora sobre James Rodrigues, que ficou pistola por não ter jogado a final da Copa do Brasil contra o Flamengo e foi reclamar com o Dorival Júnior. A revelação foi feita pelo Rafinha, que participou nessa segunda-feira de um programa no Sport TV, o Boleiragem, e ele contou que o James, por toda a qualidade que tem, se incomodou demais de não ter disputado o grande jogo decisivo contra o Flamengo. Ele ficou no banco de reservas durante os 90 minutos. Também, de acordo com o Rafinha, rolou uma reunião entre o James e o Dorival para tentar colocar as coisas a limpo. Hoje está tudo mais tranquilo. O Rafinha se referiu ao episódio da seguinte maneira, abre aspas: o James ficou chateado, muito chateado. Coitado do Dorival, o cara quer jogar. O pessoal falava que ele era muito tranquilo e eu digo que o James é profissional. Ele respeita todo mundo, não solta a letrinha, mas se o James tem um problema com o treinador, ele fala. Uma final dessas, quem não gostaria de fazer parte? Então o Rafinha descrevendo a situação do Dorival recebendo em sua sala o James Rodrigues por uma conversa a portas fechadas. Ao que parece, o problema foi solucionado. James atuou como titular na vitória contra o Grêmio por 3-0, participação com 2 assistências. Acho natural que o James queira ser uma peça mais útil. E o legal é que não vazou essa reclamação interna, né? O vazamento só se deu muitos dias depois pelo Rafinha e não por pessoas próximas ao James. O James poderia, por exemplo, ter deixado vazar com assessores, com gente próxima dele. Não, o assunto só veio à tona por causa do Rafinha. Queria saber a sua opinião sobre o tema, use o espaço para comentário. Tô curioso para saber o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Não sei se você tá ligado, mas o Corinthians ainda não tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Classificação muito ruim do Corinthians no Campeonato Paulista. Houve uma mudança no regulamento de classificação para a Copa do Brasil e ela se dá de acordo com a sua classificação no Campeonato Estadual. O Corinthians foi apenas o 7º colocado. O Paulistão dá vaga aos 5 primeiros colocados. Como o Corinthians não ganhou a Libertadores da América, não ganhou a Sul-Americana e também não ganhou a Copa do Brasil, ele está agora torcendo para que clubes paulistas que já estão classificados via Paulistão também garantam vaga na Libertadores da América, porque esses clubes que se classificarem para a Libertadores da América vão garantir vaga na Copa do Brasil via Libertadores e não ocupando a vaga do Paulistão. Deu para entender? Vou tentar ser mais claro. Os 5 clubes que se classificaram via Paulistão para a Copa do Brasil do ano que vem são o Palmeiras, o Água Santa, o Bragantino, o Ituano e o São Bernardo. Esses foram os 5 primeiros colocados. O São Paulo terminou em 6º, o Corinthians em 7º. Para que o Corinthians consiga a vaga na Copa do Brasil, ele precisaria que desses 5, 2 times fossem para a Libertadores da América. Como o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Então, nesse momento, o Corinthians é o primeiro fora dos 5 classificados via Paulistão. Como o Palmeiras e o Red Bull Bragantino disputam o Campeonato Brasileiro e tem grandes chances de ir para a Libertadores, basta que um desses assegure via Campeonato Brasileiro a vaga na Libertadores para que o Timão também esteja garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Se acontecer de nem Palmeiras, nem Red Bull Bragantino irem para a Libertadores da América, aí o Corinthians ficará de fora da Copa do Brasil. Chance bem pequena, né? O Red Bull Bragantino é o vice-líder. Nesse momento o Palmeiras é o 4º colocado. A tendência é que os dois se classifiquem e o Corinthians consiga a vaga da Copa do Brasil via Paulistão, abrindo ainda mais uma vaga. Deu para entender? Se você ficou com alguma dúvida, use o espaço para comentário que depois eu te explico. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que passou por uma segunda-feira complicada. Primeiro, muitos protestos da Mancha Verde fora do clube. Houve uma reunião do Conselho Deliberativo, essa reunião começou às 6 da tarde. E antes dessa reunião, centenas de torcedores, algo na casa dos 300 torcedores, levaram faixas à porta do Allianz Parque e gritaram, entre outras coisas, cumpra seu papel, venda o avião e ajude o Abel. Teve um outro coro, não é mole não, a ditadura se instaurou no meu Verdão. Olelê, olalá, nós somos o 1% que veio para atormentar. Tinha também faixas, uma série de protestos contra conselheiros do Palmeiras sendo acusados de omissos em relação a Leila Pereira. Os motivos vocês já sabem, né? Péssimo momento do time, o patrocínio que é baixo, a compra do avião, o fato de ter cortado
direitos a ingresso para conselheiros que assinaram uma representação contra a Leila. Inclusive, esse movimento interno de opositores está aumentando. Eram 26 conselheiros que haviam assinado uma lista exigindo explicações da Leila, hoje já são 43. Mas queria destacar um momento específico dessa reunião no conselho. Vários conselheiros de situação e oposição tiveram direito à fala, a um discurso de 5 minutos. E aquele que mais chamou a atenção foi um conselheiro chamado Guilherme Romero. Ele foi muito incisivo e humilhou Leila Pereira. Ele disse, entre outras coisas, que a Leila está sendo cobrada por coisas que ela prometeu que faria. E sempre se referindo a Leila como senhora, de forma educada, mas bastante forte. Ele disse o seguinte: a senhora não cumpriu suas promessas. Quando eleita, a senhora disse que ia ser nossa representante. E quando a gente pede satisfação, não temos esse direito? Interrogação. Por quê? Porque o torcedor não tem o direito de pedir satisfação. Eu não sou o dono do Palmeiras, nem a senhora. O verdadeiro dono é o torcedor do clube. Guilherme Romero prosseguiu e disse: 10 dias atrás, a sua entrevista foi um dos momentos mais vexatórios da história do clube. A senhora disse que o palmeirense vivia a vergonha de não cair para a segunda divisão. Minha emoção não é de estar na primeira ou na segunda divisão, e sim de ser palmeirense. Não tô nem aí para a divisão que o meu time joga. Guilherme Romero, conselheiro de oposição, completou: a senhora falou que não ia ter mais jogador barato, não ia ter mais aposta. E a senhora gastou 200 milhões de reais e não trouxe nenhum titular. E ele encerra o discurso dele cobrando algumas das promessas feitas pela Leila sobre o setor popular no estádio, sobre o clube social que seria mais atrativo e mais acessível para as pessoas e para o povo. Cadê essa acessibilidade? A senhora não cumpriu suas promessas. A Leila pediu para que encerrasse essa reunião, ela teve o direito a um último pronunciamento e ela tentou rebater uma série de afirmações, chegou a dizer que lamenta o momento político do clube e essa tentativa de criação de uma crise. Ela atribuiu esse momento a uma tentativa de criação de crise. Também pediu que os conselheiros não acreditem no que a imprensa publica, admitiu que errou nas contratações, mas negou que desrespeitou o clube naquela entrevista coletiva do dia 11 e fechou afirmando que não há conflito de interesse das empresas dela em relação ao Palmeiras e garantiu também que o Palmeiras já economizou 3 milhões de reais com a utilização do avião que ela comprou. O que você pensa sobre essa história? O que você achou do discurso do conselheiro? Use o espaço para comentário, estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Para fechar o vídeo, quero falar sobre Bruno Henrique, que vai ter, talvez nessa terça-feira ou ao longo da semana, um anúncio do Fico no Rubro Negro. O próprio empresário dele, o Denis Ricardo, já postou stories lá no CT do Flamengo, comemorando, festejando, enfim, já está tudo certo. Bruno Henrique terá direito a um contrato de 3 anos, exatamente como ele queria. Mas o que eu queria contar para vocês é que o Bruno vai receber menos no Flamengo do que ganharia se tivesse topado a oferta palmeirense. O Verdão se comprometeu a pagar 2 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas por um contrato de 3 anos. Se a gente incluir também o 13º desses 3 anos, dá para dizer que a proposta que o Palmeiras havia feito ao Bruno Henrique era de 78 milhões de reais. Qual foi o acordo entre Bruno Henrique e Flamengo? Bruno vai ter mantido o seu salário no Fla, R$1.250.000 por mês, durante os 3 anos de contrato. Vai ter direito a luvas, só que as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato será pago apenas no primeiro e no segundo ano. Ele precisou abrir mão de luvas no terceiro ano, até porque o Flamengo não queria oferecer um contrato de 3 anos. Foi uma exigência do Bruno Henrique. Dessa maneira, com os salários e luvas, dá para dizer que o Bruno Henrique vai ganhar próximo de R$1.600.000 por mês no primeiro e no segundo ano de contrato. No terceiro ano ele vai receber, entre aspas, apenas R$1.250.000 mensais. Se a gente somar tudo, dá para dizer que o Palmeiras ofereceu 78 milhões de reais e que o Bruno vai ter direito no Flamengo algo na casa dos 57 milhões de reais. Diferença importante, significativa, mas o Bruno queria muito permanecer no rubro-negro. Bateu o pé em relação aos 3 anos de contrato, foi atendido e decidiu permanecer no clube. E você, o que você pensa sobre a decisão do Bruno Henrique? Ele acertou ao ficar no Flamengo? Errou, ele tinha que ganhar mais no Palmeiras? Ou o fato de já ser ídolo do clube, saber que por lá ele vai ter chance de brigar por todos os títulos é determinante? Use o espaço para comentário, avalie, opine sobre o que quiser aqui no vídeo. Esquece também de deixar like, de compartilhar o vídeo, a gente se encontra à tarde. Abraço, tchau!